Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: você tem que voltar no tempo, né? As coisas, às vezes, elas têm uma explicação mais histórica do que qualquer coisa. A União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, cada qual tinha o seu bloco militar, né? Os americanos tinham a OTAN e os soviéticos tinham o Pacto de Varsóvia. Quando a União Soviética acabou, a Rússia entrou numa crise econômica que fazia a Dilma parecer um gênio da economia. O PIB da Rússia caiu mais de 50% em poucos anos. É uma queda catastrófica, uma reversão de riqueza raramente vista na história moderna da humanidade. Você vê isso na Venezuela e uma marcha mais lenta na Argentina. Mas na Europa, sem uma guerra, é algo praticamente sem precedentes na história contemporânea. Então, a Rússia empobreceu muito, e aí os Estados Unidos aproveitaram e foram expandindo a OTAN em direção à Rússia. E nesse período, que a Rússia estava mais fraca, se abrindo para o Ocidente, os americanos, em vez de aproveitar e trazerem a Rússia para perto, talvez até colocar a Rússia na OTAN, por que não? Continuaram com aquela ideia de que a Rússia ainda era aquele inimigo, né? Ainda que fosse retórico, mas era um inimigo empobrecido, mas ainda era um inimigo militar. E aí, com Putin, quando ele entra no poder, ele realmente resolve recuperar a força militar e econômica da Rússia. Com Putin, a economia russa dispara, cresce fortemente. Recupera boa parte do padrão de vida dos russos, recupera boa parte do poderio militar e começa a dizer: Estados Unidos, vocês não podem expandir a OTAN em direção à Rússia. Não vou aceitar que vocês, que me tratam como inimigo, todo dia falam mal de mim na mídia americana, todo dia falam mal da Rússia na televisão, todo dia falam da Rússia na campanha eleitoral. Chegue aqui agora e tenham tropas americanas, tropas europeias na fronteira com a Rússia. Vocês já expandiram a OTAN até onde podia, agora não mais. Acabou. E o Putin avisou inúmeras vezes. Em 2008, eu acho, se não me engano, 2008, a Geórgia queria entrar para a OTAN. Putin foi lá e invadiu a Geórgia. Agora, 2020, 2021, a Ucrânia começa conversas para entrar na OTAN. O Putin fala: Ucrânia historicamente era parte da Rússia, não tem uma existência muito longa como Estado nacional. Partes da Ucrânia, na verdade, eram partes da Rússia que foram dadas durante o comunismo. Quando você redesenhou o mapa da União Soviética, na época do Lenin, ele deu a região de Donbass para a Ucrânia. O Khrushchev deu a região da Crimeia para a Ucrânia, na década de 50. Não são regiões historicamente do território ucraniano. Lembrando que a Ucrânia também, historicamente, não é um país, né? Tem uma existência nacional moderna. E aí, a Ucrânia entra com essa história de entrar na OTAN e na União Europeia. O Putin diz não. Quando as conversas começam, ele diz: ou para, ou eu vou invadir. Aí, para piorar a situação, lá atrás, né, 2014, 2015, a Rússia, em função da tentativa da Ucrânia de ir para a União Europeia, com as suas convulsões internas, derrubando um regime apoiado pelos russos, o Vladimir Putin, ele apoia os separatistas na região do Donbass, que é historicamente russa. E aí, a Ucrânia faz um erro histórico, ridículo, absurdo, que é o seguinte: naquela região, a região chamada Azov, até o Mar de Azov, tinha um batalhão de neonazistas que estavam lutando contra os russos. O que é que a Ucrânia faz? Absorve esse chamado batalhão de Azov de nazistas na Guarda Nacional Ucraniana. Deu a desculpa perfeita para o Vladimir Putin dizer que a Ucrânia é nazista. Vamos piorar a situação. O chefe da Guarda de Azov, do batalhão de Azov, nazista, cara que usa a estrelinha do Hitler, levanta o bracinho, faz o símbolo, tá? O cara que quer matar judeu, vai eleito deputado da Assembleia Ucraniana. E a Assembleia Ucraniana autoriza ele a tomar posse. Passa lá, com o seu mandato todinho. O batalhão de Azov continua existindo, continua andando na rua com símbolo nazista, cruzinha do Hitler, tudo que você imaginar. Dá a desculpa perfeita para o Putin.
Aí a Ucrânia começa as conversas com a OTAN. O que o Putin fala? Pega esse fato do batalhão de Azov, diz que a Ucrânia é nazista, que é meio absurdo, porque o presidente da Ucrânia é judeu. É uma desculpa que não cola muito, mas o batalhão de Azov serve aí para dar desculpa. E ele invade a Ucrânia para impedir a Ucrânia de tentar, a qualquer momento, entrar na OTAN. Porque para a Rússia isso é uma ameaça existencial. Aí eu digo o seguinte, a Rússia está errada? Tá. Invadir qualquer país está errado. Imagina se amanhã o Brasil resolve invadir o Paraguai para perseguir fugitivos da justiça brasileira. É um absurdo. Tá? Mas eu te pergunto uma coisa, Zaidan. Se a Rússia colocasse uma base, a Rússia e o México anunciassem que a Rússia vai colocar uma base militar no México, na fronteira com os Estados Unidos, em Tijuana, quanto tempo leva para os Estados Unidos invadirem o México?